Uma pesquisa realizada recentemente indicou que a maioria das pessoas com diabetes tipo 2, aquela causada por fatores como o sedentarismo e obesidade, essas pessoas têm algum tipo de problema cardiovascular. Apesar dos riscos, a maior parte dessas pessoas não segue o tratamento contra a doença da forma correta. A aposentada Inês Bezerra é diabética. Ela não sentia nenhum sintoma e descobriu a doença no exame de rotina. Algo comum, já que a diabetes é considerada um mal silencioso. Não sentia nada, somente a tireoide. O médico de onde eu trabalhava me deu encaminhamento para vir para cá. Aqui foi que eu descobri tudo. Cerca de 13 milhões de pessoas no Brasil são diabéticas. O país ocupa a 4ª posição no mundo em números de casos da doença. Por causa do diagnóstico tardio, muitos dos pacientes acabam desenvolvendo outros problemas de saúde. Um estudo realizado no Brasil com diabéticos do tipo 2 mostrou que 80% deles apresentavam indícios de comprometimento cardiovascular. Mais da metade dos entrevistados revelou sentir pelo menos 2 desses sintomas: tontura, dores no peito e nas pernas, falta de ar e palpitações. Segundo a Federação Internacional de Diabetes, os problemas cardiovasculares são a principal causa de morte dos diabéticos no Brasil. Além disso, a diabetes é a maior causadora de cegueira e de problemas renais graves no país. Em todo o mundo, a doença mata mais do que a malária, a tuberculose e o HIV juntos. A chefe do Serviço de Diabetes no Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia do Rio de Janeiro diz que a partir dos 40 anos de idade, todas as pessoas devem fazer um exame de sangue uma vez por ano. Quando a diabetes é identificada precocemente, muitos problemas são evitados, mas o paciente precisa colaborar. A pessoa tem que fazer uma mudança de estilo de vida. Se era uma pessoa que tinha uma alimentação desregrada, muito sedentária, que vinha ganhando peso nesses últimos anos, ela realmente vai ter que fazer uma reeducação dos seus hábitos. Inês, que mostramos lá no início da matéria, segue essa receita e aos 76 anos está com a saúde em dia. Graças a Deus e às doutoras daqui, né? Estou muito bem. E ainda falando de saúde, atualmente mais de 500 mil brasileiros têm o vírus da hepatite C e ainda não sabem. E neste mês de julho, a campanha Julho Amarelo, em que se comemora o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, o Ministério da Saúde alerta para a importância da vacinação e do diagnóstico precoce da doença. A transmissão da hepatite C acontece através de sangue, seja por transfusões, contato direto com pequenos ferimentos ou compartilhamento de seringa. Nessa clínica de podologia, todo o material usado é esterilizado e as funcionárias são vacinadas contra a doença. Não se tem o risco de contaminação, né? Porque tanto nós protegemos tanto os nossos funcionários quanto os clientes que frequentam a nossa empresa. Na última década, houve uma redução de 7% no número de casos notificados da doença no país. Entre as hepatites, o tipo C da doença é mais prevalente e também mais letal. Para eliminar a hepatite C no país, o Ministério da Saúde alerta que é muito importante que as pessoas acima de 40 anos procurem uma unidade de saúde como esta para fazer a testagem e imunizar contra a doença. E que os pais também tragam as crianças para se vacinarem. Uma doença que, se diagnosticada precocemente, tem muito bom prognóstico, o paciente realmente se cura da hepatite C e não evolui com cirrose, com câncer de fígado, mas é importante que seja a população toda testada para tratar precocemente, uma vez que existe tratamento que também está disponível no serviço público. Em comemoração ao Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, o Ministério da Saúde lançou uma campanha para chamar a atenção sobre a doença. Esse mês é o mês de julho, né? É a consciência da vacinação contra a hepatite, a prevenção da hepatite. Quem não se vacinou contra a hepatite, que vá a um posto de saúde para se vacinar. Uma pesquisa internacional mostrou que a anorexia não é apenas uma doença psiquiátrica, ela também está ligada a alterações do metabolismo. Os transtornos alimentares, como a bulimia, a compulsão alimentar e a anorexia, precisam de tratamento especializado, multidisciplinar e atinge pessoas de todas as idades e condições econômicas. Letícia é uma jovem de 23 anos com uma história de superação, a anorexia.
desencadeou em 2013, quando teve o falecimento do meu avô. Estava num relacionamento conturbado e eu olhava no espelho e não aceitava a pessoa que estava lá. Eu não conseguia me reconhecer como pessoa, não conseguia me reconhecer como alguém que valia a pena. Então eu decidi que se as pessoas dão valor a quem é magro, por que eu não posso ser? E aí eu decidi parar de comer. A anorexia não é uma doença de uma única causa, sempre acompanhada de outras patologias. É o que mostra um estudo recente publicado por cientistas americanos e ingleses. Foram analisados dados de 17 mil casos da doença em pessoas de 17 países da América do Norte, Europa, Austrália e Ásia. Através de cruzamento de DNA, constataram que, além de problemas psicológicos e psiquiátricos, existem 8 mutações genéticas associadas à doença. A pesquisa ela mostrou que existem 8 genes ligados à anorexia, que também estão ligados a genes metabólicos. Então, isso não é visto em nenhuma outra doença psiquiátrica. Então, esse fato é importante para que a gente entenda que a anorexia está ligada a genes da insulina, a genes da diabetes tipo 2, do colesterol HDL. Então, qualquer alteração em um desses genes pode resultar em uma anorexia nervosa. A anorexia é o transtorno psiquiátrico com maior taxa de mortalidade. O distúrbio alimentar causa a perda excessiva de peso. Em todo o mundo, a doença atinge 4% das mulheres e menos de 0,5% dos homens. Só no Brasil são cerca de 150 mil casos. O tratamento para a doença pode levar no mínimo 1 ano. Esta nutricionista do Programa de Transtornos Alimentares do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas diz que na anorexia é preciso ficar atento a alguns comportamentos alimentares, principalmente entre os adolescentes. Se elas estão há muito tempo sem comer, se elas perdem muito peso, se elas fazem atividade física em excesso, se elas buscam só por alimentos diet, light, se elas olham bastante os rótulos, ficam lá muito preocupadas com as calorias. A Letícia, que passou por tudo isso e hoje consegue falar abertamente sobre o assunto, conta que não foi fácil o tratamento, mas que superou a doença depois que conseguiu enxergar que realmente estava com problemas. Foi muita terapia, foi muito choro, muita conversa com os meus pais, foi muito eu fazer um exercício de me olhar no espelho e parar de ver as minhas falhas. Me olhar no espelho e falar assim, não, você é bonita, você tá aqui, vamos continuar, vai dar certo. Esta psicóloga faz um alerta. Além de tratamento com remédios, o apoio familiar tem um peso muito grande na recuperação de alguém que sofre com anorexia. Às vezes falta o diálogo e que isso é tratado como tabu nas famílias e que vai levando para o inconsciente das pessoas. O maior apoio que essa pessoa vai encontrar, além dos profissionais, então, do psicólogo, da nutricionista, do psiquiatra, é a família. Daqui a pouco, na reportagem de hoje da série Paraíso das Quitandas, você vai conhecer o preparo da deliciosa queijadinha, doce típico da culinária de Paracatu. Dados revelam que os brasileiros estão trocando o plano de celular pré-pago pelo pós-pago. E ainda como será que a população está lidando com a exposição exagerada nas redes sociais? A gente volta já.